Saúde a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, trazendo aqui mais um vídeo aí para o público do YouTube. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 4, a partir do verso 5: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, glória a Deus. Ora ao nosso amado Deus e Pai, que essa palavra venha enriquecer o seu conhecimento e a sua fé, fortalecer a todos que assistiram esse vídeo na fé, porque o mais importante é nós ter conhecimento que nos transforma em fé, porque nós vivemos de fé em fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos vivendo um momento difícil, e momento a qual nos exige fé, mas também Jesus é claro que aquele que perseverar até o fim será salvo, e nós perseveramos por meio da fé. Então não há outra forma de nós buscarmos na Bíblia a não ser nos enriquecermos em fé, porque enriquecendo em fé nós perseveramos, nós compreendemos a Bíblia, temos conhecimento, temos a revelação do Espírito Santo de Deus que nos conduz na luz do Cristo para a vida eterna com o nosso amado Deus. Aqui eu quero trazer um tema um pouco até difícil às vezes de pregar, difícil de falar, porque é muito incompreensível. Às vezes até na vida dos estudiosos é um pouco incompreensível. Então, na vida do leigo, talvez seja muito mais incompreensível que eu vou trazer hoje, ministrar na sua vida hoje. Mas, pelo mover do Espírito Santo, que nos dá entendimento, vamos ter entendimento sim, porque precisamos ter esse entendimento, esse raciocínio. Então, veja bem, na nossa leitura aqui, Paulo, já chegando ao fim da sua carreira, né, ele nos traz que combateu o bom combate, venceu a carreira, e a coroa da justiça o aguarda lá por Deus, que é o justo juiz. E ele completa, né? Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A vinda de quê? A vinda de Cristo. E aí, o que eu quero trazer hoje, o que eu trago para uma reflexão na vida dos ouvintes, uma reflexão pessoal de cada um, porque nós não refletimos sobre a palavra de Deus nós compreendemos e seguimos, nós refletimos sobre nossos atos, se está correto ou não diante de Deus, e se nós estamos realmente amando a volta de Cristo. E essa é uma relação difícil de compreender nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesse tempo de dor, né? Porque nós, olhando para a Bíblia, nós compreendemos que Jesus vai vir no tempo de dor. Então, se nós amamos a vinda de Jesus, nós não vamos ter nenhum problema com os tempos de dor, porque o amor que nós temos pela vinda de Jesus nos leva a superar todos os momentos de dores, de dificuldade. Nós estamos vendo aí esse momento de pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo diariamente, e isso é motivo, é momento de dor, é momento de tristeza, de angústia. Então nós não nos alegramos na dor, no sofrimento das pessoas que morrem, mas nós amamos e nos alegramos porque Cristo está perto de voltar. Então, esses momentos de dor nos levam até uma reflexão de que Cristo está muito próximo à vinda, e nós olhando para a Bíblia vamos compreender isso. Então nós vamos discorrer bastante sobre Mateus 24, mas antes eu quero trazer para vocês Apocalipse 22:20, que diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Cristo, né? Certamente cedo ele vem. E amém.
ora, vem Senhor Jesus. Então isso é a palavra que tem que estar na nossa boca, ora, vem Senhor Jesus. Isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Nós amamos a volta de Jesus, porque quem não ama a volta de Jesus não vai estar preparado para ser arrebatado e levado para os céus. Então nós precisamos amar a volta de Jesus Cristo e estar preparado para ser arrebatado, levado ao encontro do Senhor nos ares, onde vamos estar para sempre com Ele. Então é uma reflexão importante desse momento que nós estamos vivendo, porque se nós sabemos que Jesus a palavra de Deus nos revela que Jesus vem nesses momentos de dores, então sabemos também que esse momento de dor vai permanecer, e Jesus está perto de voltar. Se esses momentos de dor, de angústia desaparecer, é porque nós não somos a geração da volta de Jesus. Mas como não sou eu, mas muitos estudiosos, pregadores, também pregam que está próximo à volta de Jesus. Então, se está perto, se cremos que está perto da volta de Jesus, cremos também que as dores vão aumentar. Então veja bem, João 16, 21 e 22, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora não, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos virei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, amados, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos Jesus ali no momento, nós olhando para o Evangelho, vemos Jesus no momento que ele revelava aos seus discípulos que ele ia padecer, ia ser morto, e também ele ia para o céu, para junto do Pai. E os apóstolos se entristeceram. Então Jesus traz essa parábola, comparando a uma mulher quando está grávida, e quando ela vai ganhar a criança, claro que vem um momento de dor, mas depois vem a alegria pelo filho que nasce. Não é diferente na nossa vida hoje. Sendo nós a geração da volta de Cristo, sabemos nós que as dores de parto, que esse momento de dor, de angústia que nós estamos vivendo, ele vai permanecer até a volta de Jesus Cristo. Então a mulher, quando ela está para ganhar a luz, ela vem aí um espasmo de dor, depois para, depois vem outro, para, depois vem outro, e quanto mais vai chegando o momento da criança nascer, mais as dores vão aumentar, então nós estamos vivendo esse momento de dor, esse momento de pandemia. Claro que se passar esse momento de pandemia vai vir outra coisa, porque vem outro espasmo de dor, porque quanto mais próximo a vinda de Jesus, mais as dores vai aumentar. E aí, quando nós olhamos para Mateus 24, o Evangelho de Jesus Cristo, lá no verso 3 diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Veja bem, os discípulos aqui, eles fazem a Jesus ali, reunido ali no Monte da Oliveira, eles fazem 3 perguntas a Jesus: quando serão essas coisas? Que coisas? Jesus tinha falado da destruição de Jerusalém, no contexto desse. Então essas são as coisas que os apóstolos perguntam: quando serão essas coisas? Então estava perguntando sobre a destruição de Israel, a destruição de Jerusalém, que já aconteceu, está aí na história, profecia cumprida por Jesus Cristo, também que quando nós olhamos lá para Daniel também a gente vemos também esse mesmo cumprimento, que também já foram cumpridos. Então ficou 2 perguntas, que diz: qual é o sinal que haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então fica 2 perguntas ainda para nós hoje.
qual o sinal da vinda de Jesus Cristo e do fim do mundo. Então é muito importante nós compreendermos essas perguntas, para compreendermos o tempo da volta de Jesus, sem esquecer que precisamos amar a volta de Jesus, mesmo sabendo que as dores de parto vai aumentar, a angústia vai aumentar até a volta de Jesus, mas precisamos continuar amando a volta de Jesus, porque se não amarmos a volta de Jesus, não vamos estar preparados para subir com Ele. Então veja bem, depois dessas três perguntas, Jesus começa lá em Mateus 24, 6 em diante, Jesus começa a dizer, deixa eu ver aqui, tem um outro verso que eu quero trazer para vocês, Mateus 24, 4, vamos dar uma discorrida sobre o capítulo 24 de Mateus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja bem, a primeira coisa que Jesus faz é uma advertência aos discípulos e a nós hoje, né? Que muitos virão em seu nome e enganarão a muitos, né? Haverá muitos falsos cristos. E isso a gente vê hoje, muitos falsos cristos. Aqui no Brasil mesmo tem um aí, que diz que é Cristo, né? A gente vê lá pelo, se eu não me engano, dos países asiáticos, tem lá um Jesus, Jesus homem, que se diz, né? E tem mais outro, tem uma mulher aí que diz que é a encarnação de Jesus, uma mulher. E então, isso nós estamos vendo muito aí. Só que nós temos de compreender uma coisa: só é enganado quem quer ser enganado, porque a palavra de Deus é bem clara. Jesus, ele, no arrebatamento da igreja, ele vem nos ares. Então Jesus não vai vir aqui, Jesus está em tal lugar, Jesus está em tal lugar, não. Ele vai vir nos ares e os que morreram em Cristo serão ressuscitados no corpo glorificado, e nós, se estiver vivos, temos nosso corpo transformado, né? E levado ao encontro do Senhor nos ares. Então a primeira vinda de Jesus, que é a vinda para o rapto da igreja, o resgate da igreja, vai ser nos ares. Ele não vai pisar na terra, ele não vai estar na terra quando ele vir para levar a igreja. E a igreja já foi arrebatada? Não, a igreja está aqui ainda. Então, enquanto a igreja estiver aqui, Jesus ele vai vir nos ares primeiro, ele não vai pôr o pé nessa terra. É o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando fala do arrebatamento da igreja. E então, isso não vai ser, ele não vai chegar lá e dizer assim: ei, João, Maria, vem cá, ei, quem quer vir? Não. Vai ser no momento, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? E a partir do verso 50, vai ser como um abrir e fechar de olhos. Então vai ser um momento rápido. Não vai ter tempo de ninguém dizer assim: eu quero ir. Não, os preparados em Cristo vão ser levados, vão ser arrancados dessa terra, arrebatados. Ninguém vai dizer: ó Senhor, eu aqui, ó Senhor, eu preguei a palavra do Senhor, ó Senhor, eu fiz a obra do Senhor. Não. Quem estiver preparado, Jesus, ele conhece o coração. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, a pessoa do Espírito Santo está aqui, habita nossas vidas. Então todo aquele que o Espírito Santo habita a vida dele e usa ele, é o que está preparado. Esse é o que ama a volta de Jesus. Se não amar a volta de Jesus, porque não temos o Espírito Santo, que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então quem nos convence também da volta de Jesus Cristo, nos leva a amar a volta de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai subir conosco até o encontro do Senhor, para estar com o Senhor para sempre. Então não tem como ser enganado. Olhando para a Bíblia, não dá para ser enganado. Porque a primeira vez que Jesus veio, que se fez carne, se fez um de nós, para pagar o preço de nós, ele veio e se fez um ser humano, se fez um homem, né? Mas isso ele já fez, já aconteceu. Ele não vai vir novamente para nascer de novo, fazer carne de novo e
para pagar o preço para nós de novo. Lá em Hebreus está bem claro, ele fez um único sacrifício que serviu para sempre para nós. Então não precisa mais vir pagar o preço por nós, se fazer carne novamente, porque ele já fez, ele já é um de nós, ele é o nosso amado irmão mais velho, que está à direita do Pai, é o primogênito do Pai, o cabeça da casa do Pai, que cuida da casa do Pai, que cuida das nossas vidas. Então ele é o progênito do Pai, nosso irmão mais velho, e ele já é um de nós, não precisa vir fazer um de nós mais, porque isso ele já fez. Então ele vai vir nos ares, e a igreja vai ser levada, arrebatada, levada ao encontro dele nos ares, nós vamos estar com ele para sempre. É onde vai acontecer as bodas do Cordeiro lá no céu. Eu tenho pregado muito isso nos outros vídeos aí, quem não assistiu, procura assistir, que vai compreender. Outra vez que Jesus vai botar o pé nessa terra, que aí é a segunda volta dele, que nós estamos falando do arrebatamento, não é a segunda volta, porque ele só vem nos ares, ele não bota o pé nessa terra. A segunda volta é quando ele põe o pé nessa terra. Então está lá, a gente vê lá em Apocalipse capítulo 19, ele descendo com todos os santos, né? A gente vê lá também em Zacarias capítulo 14, onde ele vem, põe os pés sobre o Monte das Oliveiras, com todos os seus santos. Então essa é a segunda vinda de Jesus, mas ali a igreja já foi arrebatada, ele já desce com todos os santos, ele já desce com a igreja, porque o mesmo que revela Apocalipse capítulo 19, ele vindo para prender o falso profeta e o anticristo e lançar no lago de fogo, é a mesma descida dele que a gente vê lá no capítulo 14 de Zacarias, aonde ele desce para dar livramento a Israel. Onde ele desce, ele prende Satanás por 1000 anos e reina por 1000 anos nessa terra. Então, tanto Apocalipse 19 está falando a mesma coisa, como Zacarias capítulo 14. Então, não tem como ser enganado, porque quando ele vir, a igreja não está mais aqui, nós não vamos estar mais aqui, nós vamos descer com ele, nós vamos estar com ele. Eu já preguei isso, tem vídeo aí no YouTube falando sobre isso. Então, ele vai descer e vai botar o pé no Monte das Oliveiras ali, e ele vai dominar tudo e vai reinar por 1000 anos. Então, quem não for arrebatado e estiver aqui ainda nesse tempo, vai ver, porque o mundo vai estar focado nesse acontecimento e ele vai dominar todas as coisas. Então não tem mais outra forma. Então não tem jeito de ser enganado, só vai ser enganado quem quer ser enganado mesmo, ou quem não conhece a palavra de Deus de jeito nenhum, porque quem conhece a palavra de Deus não tem como ser enganado. Lá em Mateus 24, 6 em diante, a palavra de Deus diz assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Então veja bem, Jesus, depois de ele advertir os apóstolos, né? Então ele fala que haverá guerra, rumores de guerra, haverá guerra, nação levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Então veja bem, tudo isso é misto que vai acontecer. E isso ainda, Jesus está falando dos tempos, do tempo das dores. E aí, quando nós olhamos para o mundo, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí a peste aí do coronavírus, que coronavírus é peste, né? Que está espalhado no mundo todo, e aqui Jesus está falando de peste, de fome. E nós estamos vivenciando essa fome que veio através da consequência da peste do coronavírus. E aí, quando nós olhamos para o século passado, nós vimos também que lá em 1919 houve ali a gripe espanhola, que foi a primeira grande pandemia mundial, que é peste, né? E então o coronavírus já é a segunda pandemia que está acontecendo desde o século passado e esse nosso século. E também nós vemos guerra, né? A gente está falando de guerra. Nós tivemos no século passado, né, de 1914 a 1918, a primeira grande guerra mundial, de 1939 a 1945 a segunda grande guerra mundial.
Então, nós já temos aqui 2 guerras mundiais e 2 grandes pandemias do século passado para esse nosso século 21. E aí, quando eu tenho pregado muito a abertura do 4º selo, porque não tem jeito da gente olhar para o que nós estamos vivendo hoje e não ver os eventos do 4º selo se cumprindo. Então veja bem, lá na abertura do 4º selo, Apocalipse 6, 7 diz: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste, com feras da terra. Então veja bem, nós olhando para a abertura do 4º selo, o único selo que fala de peste, que trata de peste. Então o 4º selo trata de espada, que é guerra, de peste, de fome e de feras da terra. Nós olhando para Mateus, aqui 24, 6 e 7, nós vemos também Jesus falando de guerra, que é espada, nós vemos Jesus falando de peste e de fome. Então a mesma coisa que está falando Jesus aqui em Mateus 24, aqui 6 e 7, é a mesma coisa que está falando na abertura do 4º selo. Então não tem como nós olhar para a história, o momento que a humanidade está passando, desde o século 20 até esse século 21, até aqui onde nós estamos nesse século 21, que nós não estamos vivendo esses eventos. Nós estamos vivendo esses eventos estão acontecendo. Então nós precisamos compreender que isso vai acontecer. E veja bem o que Jesus nos diz lá em Mateus 24, 8, né? Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então veja bem, toda essa guerra, as guerras que aconteceram, essas pestes que estão acontecendo, tempos de dores, princípios de dores. Nós ainda estamos vivendo os princípios de dores. Então veja bem, a mulher, ela está de parto. Nós olhar a comparação de Jesus, né? A parábola de Jesus com a mulher quando está grávida, né? Então começou as dores. Quando começam as dores de parto, essas dores ela começa lenta, aí depois para, depois vem mais um espasmo, depois para, vem mais um espasmo, para, até que arrocha mesmo e a criança nasce. A vida de Jesus Cristo não é diferente. Essas dores vêm, para, e aí de repente ela vai ter um momento que Jesus vai voltar nesse tempo de dores. Então veja bem, nós tivemos aí no século passado uma grande pandemia e uma guerra, e 2 guerras mundiais. Mas os conflitos, guerra continuou, até hoje existe conflito, existe guerra. Mas em termo mundial, porque quando a gente olha para a abertura do 4º selo, está falando de eventos mundial. Quando a gente vê Jesus falando do capítulo 24, também está falando de termos mundial. Então em termo mundial, nós tivemos 2 guerras mundiais e 2 pandemias. Então esse tempo do século passado e esse nosso século agora, esses eventos que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, e os eventos da abertura do 4º selo, que são os mesmos, esses eventos que nós estamos vendo. E Jesus vem e nos diz que isso é princípio de dores. Então a nossa relação de amar a Cristo, amar a volta de Cristo, com os tempos de dores que nós estamos vivendo, que esse tempo de pandemias aí é tempo de dores, de angústia. Quantas famílias estão angustiadas aí, porque seus entes queridos morreram, outros estão entubados, e tudo isso é momento de dores para eles e para nós também. Claro que todos nós sentimos com isso, e nós não vamos alegrar com isso, mas nós nos alegramos porque sabemos que Cristo está à porta, e Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa solução, e nós temos uma fé nele, porque ele que nos protege dessa peste, mas também se pegar, ele que cura, ele que sara. E se alguém morrer em Cristo, aquele que morre em Cristo é um passo para a vida eterna com Cristo, ressuscitará no corpo glorificado para a eternidade com Cristo.
a eternidade com Deus. Então, nós que cremos em Cristo, amamos a volta dele e não tememos nada, não olhamos para essas coisas com temor no coração. Claro que nós sofremos, angustiamos com os que estão sofrendo, que estão angustiados, mas nos alegramos porque amamos a volta de Jesus, alegramos com a volta de Jesus, não com as consequências aí da peste, mas sabendo que são dores a qual precede a volta de Jesus Cristo, então nos alegramos porque Ele está vindo. Isso é algo difícil de pregar, difícil de dizer, porque não é fácil ver as pessoas aí em angústia. Eu tive a Covid, é coisa difícil, ruim, mas Deus me deu a vitória. Quantas pessoas teve também, Deus deu a vitória, mas muitos foram. E nós, se morreram em Cristo, não se preocupe que vai ressuscitar no corpo glorificado para a eternidade com o Senhor. O perigo é ter morrido longe de Jesus, ter morrido sem salvação, porque é muito pior do que a Covid, vai ser ressuscitar no último dia e ser lançado no lago do fogo, na condenação eterna. Isso é que é pior. Então veja bem, a partir do verso 9, Mateus 24, a partir do verso 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos os vão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui Jesus está trazendo uma análise desde ali a ressurreição de Jesus Cristo, desde o início ali dos primórdios da igreja, aonde a igreja foi perseguida, muitos morreram, muitos foram traídos, e isso acontece até hoje, que a gente vê alguns países aí que não são cristãos, que perseguem os cristãos, degolam os cristãos, matam os cristãos, e os cristãos ainda são perseguidos em vários lugares do mundo. Por isso, na abertura do quinto selo, ali Deus ele dá uma veste comprida para as almas que morreram por causa do testemunho que deram de Jesus, e fala para aguardar um pouco de tempo até que complete o número dos conservos delas, que serão mortos pela mesma forma. Então há ainda muitos que até a volta de Jesus Cristo estarão morrendo por testemunho da palavra de Deus. Isso é bem claro, vai até a volta de Jesus Cristo, isso vai estar acontecendo. Nós vivemos num país a qual nos dá o direito de liberdade de culto, mas existem muitos países aí que não dão liberdade de culto. Lá os que são cristãos são perseguidos, os que pregam, dão o testemunho de Jesus Cristo, estão correndo o risco de ser morto, de ser preso, morto, de sofrer as consequências, Em Mateus 24, Mateus 24, 12, a palavra de Deus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então veja bem, Jesus está fazendo uma advertência aos discípulos e a nós hoje. Olha, veja bem, o amor vai esfriar pela multiplicação da iniquidade, o amor vai esfriar. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje o amor se esfriando por causa de multiplicar a iniquidade. Nós estamos vivendo um mundo iníquo de forma tão absurda, e aí vem, claro que nós temos que orar, mas pessoal, vamos sarar a nossa nação. Como é que sara a nossa nação se o que é abominável para Deus a nação legalizou como lei? Claro que nós, igreja, nós somos peregrinos nessa terra, Então a nação ela é laica, ela não tem religião, ela tem as suas leis. Nós sabemos que a abominação, aí muitas leis que são aí, de homem casando com homem, mulher com mulher, tanta coisa, isso é abominável para Deus. E aí eu não estou falando de coisas nessa terra, eu estou falando de coisas no céu.
porque quem transgride as leis bíblicas não vai para o céu, não vai ser arrebatado, vai permanecer nessa terra. Então nós vemos o mundo hoje, as nações afrontando a Deus, e vemos ali em Isaías 57, verso 16, onde Deus diz que não vai contender com os homens por muito tempo, porque o espírito e a alma do homem enfraquece, e que nós estamos vendo a contenda das nações com Deus vem há muito tempo buscando. Todas as vezes que o homem peca, ele está tendo contenda com Deus. Isso enfraqueceu a fé das nações. As nações hoje não creem em Deus, elas creem só nas coisas. Mas nós, igreja, nós cremos em Deus e oremos para que as pessoas se libertem. Então não adianta vamos sarar a nossa nação dessa peste se antes não converter a nação. A primeira oração é para converter, e para converter tem que pregar a palavra. Se nós estamos vivendo esse momento a qual o distanciamento social não permite ter esse combate corpo a corpo, pregando a palavra de Deus, é claro que nós não vamos conseguir pregar a palavra para converter a nação nesse momento. Então esse momento de dor, nós não sabemos até quando ele vai, não sabemos se esse momento de pandemia é só um espasmo e ele vai parar e depois volta a outra coisa, porque se Cristo está voltando, esse momento de dor vai permanecer e até a vinda de Jesus, a não ser que dessa nossa geração não seja a geração da volta de Jesus. Mas como eu creio, e muitos pregadores creem, muitos estudiosos creem que nós estamos vivendo esse tempo da volta de Jesus, então nós sabemos que esse tempo de dor, ele vai permanecer, esse espasmo vai permanecer. E quem quiser continuar pecando, que continue no pecado, só que não vai ser salvo, não vai ir para o céu. Eu não estou pregando a terra, estou pregando o céu. Então, quem quiser se lamear no pecado, quiser continuar no pecado, fazendo as coisas abomináveis, que é abominável para Deus, continue. Aqui Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 22, quem quiser continuar aí pecando, que se peque mais, agora os santos santifiquem mais ainda, porque quem quiser ir para o céu tem que andar em santidade. O que a Bíblia diz que é pecado, então eu não estou aqui pregando esse mundo. Esse mundo faz as pessoas que quiser fazer, tem toda a liberdade. É o próprio Jesus que diz: quem quiser continuar no pecado, que peque mais ainda. Quem quiser se lamear no pecado, se lameie mais ainda. Agora, quem quiser ser salvo, quem quiser ir para o céu, aí tem que se converter. Porque eu tenho pregado muito isso, a conversão a Cristo é arrepender do pecado, morrer com Cristo para o pecado. Quem morre com Cristo para o pecado não peca mais. Se pecar é porque não sabe que é pecado, mas se vê que é pecado, arrepende e é perdoado. Então a pessoa morre com Cristo para o pecado e ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Então essa é a conversão, é o processo do novo nascimento. A pessoa nasce de novo e não peca mais. O que a Bíblia diz que é pecado, porque ele está caminhando para o céu. A vida do salvo é para o céu, não é aqui para essa terra. Quem não pensa nos céus, então pode viver nessa terra o que ele quiser, ser, ele pode ser o que ele quiser. Mas nós que cremos e queremos ir para o céu, nós temos de nos converter verdadeiramente. Então veja bem, 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, a igreja ela não é destinada para a ira. A palavra de Deus aqui é bem clara: não somos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. Então veja bem, se não somos destinados para a ira, então a igreja não vai estar aqui no tempo da ira. E a gente vê ali na abertura do 6º selo que ali já começa a ira.
Então a igreja ali já foi arrebatada, já foi levada aos ares no poder do Senhor e já foi para as bordas do Cordeiro, porque a igreja não vai estar aqui no tempo da ira. Então veja bem, a igreja ela está aqui no tempo das dores. Então quando terminar o tempo das dores, a igreja é arrebatada, porque aí já vem o tempo da ira. Ao fim do tempo das dores, começa o tempo da ira. E então a igreja é tirada desse mundo, porque ela não foi dada à ira. Então nós temos de amar a vida de Jesus Cristo, porque esse tempo de dores que nós estamos vivendo, ele vai chegar o momento que ele vai parar o tempo de dor para começar a ira. E é o momento que a igreja, Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja e vai derramar a sua ira sobre esse mundo ímpio. Então, veja bem, Mateus 24, 13 e 14, a palavra de Deus diz, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então veja bem, os apóstolos fizeram 3 perguntas. Uma já se cumpriu, que é a destruição de Jerusalém, e a outra é o sinal da vinda de Jesus Cristo e do fim. Então Jesus ele traz o momento de dor, ele traz uma série de advertências aos discípulos e a nós hoje, e aqui ele nos adverte novamente no verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o quê? Nós perseveramos na fé em amar a Cristo, amar a volta de Cristo. É possível desejar a volta de Cristo, mesmo sabendo que as dores vão aumentar. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia é princípio de dor. Ele pode e vai aumentar até a volta de Jesus Cristo. E se tiver um espasmo longo demais, é porque essa nossa geração não é a geração da volta de Jesus Cristo. Mas se for nossa geração, for a geração da volta de Jesus Cristo, não tenha dúvida que a partir do fim dessa pandemia virá outra coisa, guerra ou qualquer outra coisa, ou outra peste, outra coisa pior do que o que está acontecendo. Porque é o tempo de dores, e isso vai se cumprir até a volta de Jesus Cristo. Então nós temos que perseverar na fé e no amar a Cristo e amar a volta de Cristo. Então Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então veja bem, Jesus aqui ele fala no fim, ele não fala do arrebatamento da igreja, ele fala no fim. Então esse evangelho será pregado no mundo todo. Hoje nós sabemos que o evangelho está sendo pregado no mundo todo. Alguém pode dizer: mas pastor, tem pessoas na África que não conhecem o evangelho, tem pessoas lá no Oriente Médio que não conhecem o evangelho, tem pessoas lá da Ásia que não conhecem o evangelho. Gente, toda essa região foi evangelizada. Se nós olharmos ali o Oriente Médio, onde nem todo mundo conhece o evangelho ali, aquela região foi evangelizada pelos apóstolos. O povo foi que abdicaram do evangelho de Jesus Cristo. Se nós olharmos a Rússia era uma potência cristã, e abdicou. No tempo do comunismo, abdicaram da fé em Cristo, porque o comunismo era contra a fé em Cristo. E assim são todos os outros países, todos eles foram evangelizados. Já são todos os países que em um tempo foram cristãos e abdicaram da fé em Cristo. Na África também houve evangelização na África, mas com o tempo abdicaram. Claro que hoje existem evangelistas, existem aí missionários, pastores entrando na África novamente, mas não é fácil porque é dominada pelo mundo muçulmano. Mas ali o evangelho de Jesus Cristo já foi pregado. Então o evangelho está sendo pregado no mundo todo, aí por televisão, por mídias, pelas redes sociais, que está alcançando o mundo todo. Então isso aqui já se cumpriu, já se cumpriu o tempo para o fim. Então se olharmos aqui que o tempo para o fim já se cumpriu, então não tenha dúvida também
é que já se cumpriu o tempo para arrebatamento. Porque uma das questões para que chegue o fim é o evangelho sendo pregado no mundo todo. Então já se cumpriu aqui o que Jesus está dizendo para chegar o tempo do fim, né? Esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Isso já cumpriu, está cumprido. Então estamos tudo pronto, preparado para o tempo do fim. O que falta é Jesus vir para arrebatar a igreja, levar a sua igreja, porque a igreja não foi dada à ira, porque o tempo do fim é o tempo de ira, a grande tribulação, é o tempo de angústia. Então, primeiramente, Cristo vem, arrebata a igreja e leva, e aí depois vem o tempo do fim. E veja bem, Mateus 24, 14 em diante, diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vide que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então veja bem, Jesus disse que o evangelho sendo pregado no mundo todo é a condição para o fim, e ele aponta lá para Daniel, para o livro de Daniel. Então, olhando para o livro de Daniel, a gente sabe que já cumpriu quase todas as coisas. A única coisa uma das coisas que falta para cumprir aqui, que nós olhamos, é a última semana da 70 semana de anos, que é a semana onde o anticristo faz ali um acordo com muitos, né? E com Israel também, a qual Israel quebra esse acordo na metade dos 7 anos em 3 anos e meio. Então veja bem, está tudo preparado para o fim. Então, se está tudo preparado para o fim, qualquer hora Cristo está levando a sua igreja, porque a igreja não vai estar aqui no tempo do fim, que é o tempo da ira. E aí, continuando, né, falando do fim, Jesus diz, no verso 16: então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentam naquele dia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grandes aflições, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de vir. E aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse escolhido aqui, que Jesus está falando, é os judeus, porque aqui ele está falando da grande tribulação, que a grande tribulação nunca houve igual e nunca mais haverá. Ele não está falando das dores. Das dores é o que a igreja vai passar. Mas a igreja não foi dada a ira, então a igreja é arrebatada e começa esse tempo. Então, quando Jesus fala aqui, falando assim, o tempo ele fala na Judéia, é bem claro. Então, os que estiverem na Judéia, não está falando de outro mundo, ele está falando de uma região, ele demonstra uma região, porque essas aflições vai ser Israel, quando as nações todas voltarem para destruir Israel. Mas é o momento que Jesus volta e socorre a Israel, né? E quem estiver no campo, né, ele traz uma série de advertências, diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Quem guarda o sábado? É a igreja? Não, é Israel. Então, essa aqui é o tempo do fim, tratando-se diretamente da nação de Israel. Então veja bem, o vídeo já está ficando meio grande, 44, vou encerrar aqui, porque os próximos acontecimentos aqui que nos traz são acontecimentos do fim, porque mesmo lá em Mateus 24, 29, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Está falando do momento do arrebatamento da igreja. Tem vídeo aí, já falei muito sobre isso. Esse é o momento que a igreja é arrebatada.
Porque quando a gente olha para Mateus 24:30, a gente vê dizendo então aparecerá no sinal o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então veja bem, quando nós olhamos para o Apocalipse na abertura do 6º selo, nós vemos ali também falando de houve grandes terremotos, as estrelas caíram do céu, né? E o céu retirou-se como um livro e se enrolou se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos lugares. O mesmo que Jesus Cristo está falando aí em 24:29, e aí no verso 15 de Apocalipse 6 diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então veja bem, aqui a igreja não está mais aqui, porque a igreja não vai esconder do Cordeiro, porque o Cordeiro é o noivo, a igreja é a noiva não vai correr do Cordeiro, esconder do Cordeiro, mas vai correr por baixo do Cordeiro. Então a gente vê aqui, quando Jesus está falando aqui no capítulo 24:30, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem nos céus, com poder e grande glória. Então veja bem, quem ama a volta de Jesus Cristo não vai lamentar a volta de Jesus Cristo. Então nesse momento aqui, em Mateus 24:30, a igreja não está mais aqui, ela já foi arrebatada. Então veja bem, os que estão aqui estão escondendo da face do Cordeiro, que é o mesmo que a gente vê em Apocalipse 6, a partir do verso 15. Então a igreja não está aqui, o arrebatamento da igreja ela já aconteceu, ali quando dá grandes terremotos, né, a gente vê que se Deus usar o mesmo padrão, que Deus tem um padrão. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, houve a ressurreição ali dos santos de Israel, que ressuscitaram, né? Ali houve terremoto, a terra fendeu e ressuscitaram os santos, né? E eles eram muitos e foram vistos por muitos. Então veja bem, Jesus usando esse mesmo fazendo da mesma forma, né? Na ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, quer dizer, essa terra vai ser sacudida, vai fender essa terra, porque no mundo todo morreram cristãos, morreram pessoas que estavam em Cristo, e usando o mesmo padrão, esse mundo vai ser chacoalhado, vai haver terremoto, que é o que a gente vê em Mateus 24:29, né? E o que a gente vê também em Apocalipse 6:12, ali na abertura do 6º selo, que no capítulo 6, do 12 ao 14. Então aqui a igreja não está mais aqui, a igreja já foi arrebatada. E para o nosso assunto que nós estamos falando aqui de amar a volta de Jesus Cristo, então encerramos aqui. O capítulo 24 de Mateus, nós estamos discorrendo, no verso 29, já encerra, não tem mais sentido para a igreja, que a igreja não vai estar aqui no tempo que o povo, no capítulo 24:30, onde o povo vão lamentar, né, a volta de Jesus, vão ver Jesus, vão lamentar. Mas a igreja não lamenta a volta de Jesus, então a igreja não está mais aqui. Assim como o Apocalipse também, os que estão escondendo da face do Cordeiro, a igreja não está mais aqui. Então já não interessa mais para esse assunto que a gente está trazendo. Claro que é bom a gente conhecer a Bíblia toda. Esse é um assunto escatológico que nós já batimos sobre ele, a gente tem que continuar batendo, porque nós não conhecemos toda a Bíblia, nós não conhecemos o tempo bíblico para gerar fé na nossa vida. Mas olhando para o amar a volta de Jesus Cristo, então antes que comece a ira, antes que comece essas coisas que Jesus está dizendo aqui, que nunca houve igual e nunca haverá, que é o tempo da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, que a igreja não foi dada a ira, como nós vimos ali em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses. Então
nós temos de amar a vida de Jesus Cristo e saber que Jesus ele vai vir no final dos tempos das dores, então vai começar a ira, mas a igreja vai ser arrebatada. E aí eu deixo essa reflexão para a vida de cada um de vocês, fazer uma reflexão de si mesmo. Como está a minha vida? Eu estou amando a vinda de Jesus Cristo, mesmo nesse momento de tribulação, mesmo sabendo que se Jesus está próximo a voltar, vai aumentar as dores, vai aumentar a angústia, mas eu quero que Jesus venha da mesma forma, nem que aumente as dores, aumente a angústia, eu quero a vinda de Jesus, porque eu amo a volta de Jesus. Quem está orando para acabar as dores é porque não ama a volta de Jesus. No momento difícil desse, nós dizemos: vem, Senhor Jesus, eu te amo e amo a volta do Senhor. Amém, glória a Deus. Pense nisso. O momento de dor está aí, é momento de aumentar a nossa fé, é momento de perseverarmos, porque sendo essa geração nossa, a geração da volta de Jesus Cristo, então não tenha dúvida que as dores de parto vai permanecer, esse momento de dores, de angústia, eles vão prolongar, mesmo que dá um espasmo, dá um parado, mas volta o momento de dor, até a volta de Jesus Cristo vai ser assim, e a não ser que Jesus não venha agora por esses tempos. Mas se ele vir agora por esses tempos, por essa nossa geração, não tenha dúvida que as dores vão aumentar, a angústia vai aumentar até a volta dele, porque ele vai nos arrancar dessa terra, nos arrebatar, e aí vai ser derramada a ira de Deus sobre esse mundo ímpio, que vai ser a angústia, né, a dor, o sofrimento, vai ser coisa que nunca houve, nunca haverá mais. Darei continuidade nos próximos vídeos, já, se Deus permitir, já falando novamente de Apocalipse. Vamos ver aí o que o Espírito Santo age na minha vida. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.